Bom dia! Paz do Senhor Jesus! Vamos continuar a nossa leitura, tá tão emocionante. No áudio passado, nós vimos que entre 5 profetas e doutores, o Espírito Santo escolheu Saulo e Barnabé para irem a Chipre, aonde encontraram um judeu falso profeta. Estamos no capítulo 13, verso 6. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Procônsul? Você sabe o que é um procônsul? Procônsul é o governador de uma província romana. Em Roma existiam 30 províncias. O que é uma província? É como que se fosse estados. Por exemplo, no Brasil são 26 estados mais o Distrito Federal. Então nós temos 27 governadores ou 27 procônsuls. E então, Sérgio Paulo era um procônsul, um governador da província romana, de uma delas. E ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: "Espera um pouquinho." Desde a sua conversão, Saulo continuou sendo chamado de Saulo. Até aqui, o capítulo 13. Daqui por diante, ele vai ser chamado Paulo. Quando eu li da primeira vez, eu ficava pensando: poxa, por que estão chamando de Saulo o Paulo? Saulo era o velho homem. Então, a partir do versículo 9 do capítulo 13, vem o nome Paulo. Mas vamos à leitura. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: "Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo." No mesmo instante, a escuridão das trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Isso vai ter um desdobramento lá na frente. Guarda esta informação. Quando eles partiram, João tornou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: "Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai." 1 minuto de meditação agora. Eles foram a uma cidade onde não eram conhecidos, entraram em uma sinagoga e depois da lição da lei e dos profetas, que se faz até hoje nas sinagogas judaicas, eles leem o Antigo Testamento. E depois da leitura já perguntaram para eles se eles tinham alguma mensagem para os que estavam lá. Ora, não se dá oportunidade a qualquer homem que entra na sinagoga. Provavelmente, eles haviam tomado os lugares aonde geralmente os rabinos se sentam. E a partir daí, Paulo agora vai falar. Paulo vai discursar. E ele faz uma revisão da história judaica, faz um esboço da vida de Cristo, com a ênfase na sua ressurreição. Ele mostra os textos no Antigo Testamento provando que Jesus é o Messias.
faz um chamado para escutar a mensagem, chama ao arrependimento e à justificação. Às vezes, na Escritura, na palavra do Senhor, quando o texto, o assunto é muito longo, parece que fica chato, mas é muito importante. Olha quanta coisa vai ter nesse discurso. Eu uso muito a imaginação e eu trago para os dias atuais. Neste texto específico, eu imagino Paulo levantando do banco da nossa igreja, indo lá na frente, subindo no altar, inclinando sobre o púlpito e falando tudo o que ele tem que falar. O verso 16 diz assim: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Mas esse discurso vai ficar para o próximo áudio. Amém?